Boa noite, meus amigos. Iniciando a nossa live das quintas-feiras, dessa vez estamos na última quinta-feira do mês de junho, e as últimas quintas-feiras, como nós sempre fazemos, voltamos ao nosso projeto Mais Jovem no ano que vem, que é aquele projeto que eu comecei há 3 anos atrás, dando meu testemunho, pessoal, como médico e como paciente, com tendência a vida inteira para engordar, com tendência familiar para engordar. Passei a minha vida inteira lutando contra isso, e que consegui nos últimos 10 a 12 anos uma perda de peso de quase 50 quilos, isso sem uso de nenhum medicamento, sem cirurgia bariátrica, sem balão gástrico, enfim, sem nenhuma coisa que não fosse mudança de hábito alimentar, aumento da atividade física, e orientações através de colegas endocrinologistas, clínicos e gastroenterologistas, e de nutricionistas também. Evidentemente que eu sempre repito, quando eu começo a falar sobre essa minha experiência, que eu fiz isso tudo sem auxílio de remédio, que eu não sou contra nada disso. Quer dizer, como alguém pode pensar, ele é médico, não fez nada, não usou nada disso, ele deve ser contra. Não tem nada contra, pelo contrário, cada caso é um caso, e deve ser analisado por um médico. Eu sempre me bati contra, e sempre falei aqui, que as pessoas não deveriam usar essa medicação por conta própria, por diletantismo recreacional, para entrar no vestido que não vestia há algum tempo, que precisa de uma festa no final do mês, que quer entrar naquele vestido. Quer dizer, tem que ser uma coisa levada a séria e orientada por médico, Agora, felizmente, a partir da última segunda-feira, dia 23 de junho, esses remédios tipo o Ozempic, o Wegovy, o Rybelsus e o Mounjaro, que saiu agora recentemente no Brasil, só podem ser vendidos por receita controlada, receita dupla, receita receituário branco, para que se controle um pouco mais, não para inibir o uso, não é isso, mas para inibir o uso recreacional, o uso que não tenha nenhuma orientação profissional, que são remédios muito bons, muito eficazes, que têm seus efeitos colaterais. A grande maioria, felizmente, efeitos colaterais leves, mas tem um percentual pequeno de efeitos graves que a pessoa tem que saber, e o médico tem que estar orientando a paciente em relação a isso. De maneira que eu gosto sempre de focar nesse aspecto, para que as pessoas não pensem que eu sou contra, não tem nada disso. Eu até prescrevo para alguns pacientes que pedem para orientar e tudo, eu prescrevo, acompanho tudo, não tem nenhum problema não. Cada caso é um caso, não tem receita de bolo em medicina. Deve-se individualizar, especificar o melhor possível, o mais intensamente possível, o tratamento individualizado, Então, a gente vai falar hoje sobre aquela velha situação irritante e perigosa e às vezes frustrante situação da pessoa que conseguiu perder aquele peso que ela colocou uma meta ali, procurou o seu médico, uma nutricionista, foi medicada por uma medicação que o médico dele considerou adequado, e que ele chegou perto o peso que ele desejava, e vem aquela velha história da manutenção. Manutenção é que perder peso, a grande maioria das pessoas, nem que seja 1 ou 2 vezes na vida, perde. Ela bota um intento, sendo bem orientada, vai perder o peso. Agora, a manutenção é sempre um problema, E tem aí as armadilhas, as coisas, E quando eu falo em perda de peso, aqui eu estou falando para um grupo específico dos brevilíneos, Quem vem me acompanhando nessas lives desde 2022 está bem familiarizado com isso, que antropomorficamente os seres humanos são definidos em 3 grupos. Tem vários outros tipos de nomenclatura e de divisão, mas basicamente são esses: o brevilíneo, o longilíneo e o normolíneo. Eu vou falar do normolíneo, é aquele que mais ou menos mantém o peso a vida inteira. Vou falar só do longilíneo rapidamente, que é aquele varapau, alto, magro, braço comprido, perna comprida, sempre foi magro, viveu magro, vai morrer magro, O sonho dele era ganhar 3 a 4 quilos, não consegue nunca, E o brevilíneo, eu estou no grupo, são aquelas pessoas que têm
o ângulo de Louis aqui, o ângulo das costelas um pouco aberto, né? Tem um abdômen mais protruso, também chamados de macrossômicos, né? E que tem os braços e pernas curtos em relação ao tronco e que tem uma facilidade brutal para engordar. Tem história familiar em geral, tendência para diabetes. E se pensar num pão gostoso, o Prevenino é capaz de ganhar 200 gramas só de pensar num pão, e mesmo sem comer. Não é papo de guloso, nem conversa de médico, nem de mentiroso, não. Isso quase que pode ser que aconteça mesmo, porque há umas facilidades e outras dificuldades. E coisas em relação à obesidade que nós não conhecemos completamente. Por que algumas pessoas engordam e outras não? Por que umas emagrecem e outras não? Tem alguns aspectos ainda que não são completamente dominados. Enquanto isso, vamos trabalhar com o que a gente sabe, né, que a ciência tem trazido até agora. Né? Então, nós temos que falar uma palavra, como eu falei lá no mês passado, né, sobre os novos medicamentos, que são o Mounjaro. O Wegovy já está há algum tempo na praça, né, que é a semaglutida, né, usada só para perda de peso. E o Mounjaro, que chegou no Brasil há uns 2, 3 meses, e que tem 2,5, 5 miligramas, ainda só tem essas doses, que é usado tanto para diabetes quanto para perda de peso. Com a leve vantagem do Mounjaro sobre o Wegovy sobre perda de medidas, não de peso tanto. Então, a gente tem muita novidade em relação a isso. Né? Tem, por exemplo, aconteceu na semana passada, fim de semana passada, o Congresso Internacional de Tireoide, o Congresso de Endocrinologia aqui no Rio de Janeiro, e já foi aventado e ventilado e mostrado o trabalho sobre novas drogas que vão ser lançadas, né? Vou me permitir ler aqui, que são nomes completamente novos, né? Um análogo do GLP-1, tipo a semaglutide, o Ozempic, o Mounjaro, que seria a orfoeglipron, que seria pela boca, seria como o Ribels, não tem caneta injetável, não precisa se auto-injetar. E tem alguns outros remédios, uma associação de cangringlitide com semaglutida, que é o Ozempic, para o tratamento de obesidade e diabetes simultaneamente com bom resultado. Então tudo isso vai sair por aí. A gente tem cada vez remédios mais eficazes e com menos efeitos colaterais, mas sempre digo, existe a necessidade absoluta de um profissional de saúde estar acompanhando o paciente para que ele não entre numa situação em que ele não está preparado para, não sabe do que pode acontecer e deixa passar uma situação de grave e vai procurar socorro numa hora já tardia e pode criar um problema sério para ele. Né? Vamos falar agora, para terminar, essa questão da manutenção. Eu vou dar aqui um exemplo que aconteceu comigo agora nesses últimos 6 meses. Vamos dizer, todo mundo sabe, melhor, quem me acompanha sabe, que lembra como eu era, lembra como é que eu estou agora. E o Prevenino é esse assim, ele tem que controlar sempre, tem que ser vigilante, que qualquer deslize ele vai ganhar de novo meio quilo, 1 quilo, e vai ter que enfrentar isso sem culpa, sem nada, e voltar de novo aos trilhos, tentar fazer o que é certo. É a natureza dele, por enquanto a gente não tem como mudar a natureza das pessoas, pode ser que no futuro a gente consiga isso em útero, mudar essa tendência que a pessoa já nasce com isso. Enquanto isso, você tem essa tendência que existe, não tem como negar. E agora, recentemente, ganhei 1,5 kg, quase 2 quilos, por conta de algumas viagens, e entrei numa necessidade de perder esse peso, né? Que não tem sido muito difícil, né? Porque depois de 10, 12 anos, né, mudando o estilo de vida, você já sabe o que tem que fazer, o organismo vai se habituando já e tudo mais. Sempre exige uma disciplina e sempre exige um pouco de força de vontade e conhecimento científico também, né? Orientação. Então, o que aconteceu? Eu intensifiquei muito a atividade física, mais do que eu ia fazendo antes. Tentei controlar um pouco mais a alimentação. Aconteceu uma coisa curiosa nos últimos 6 meses, né? Eu perdi muita medida. Calças que estavam um pouco apertadas ficaram folgadas, camisas dos braços também começaram a ficar folgados, colarinho começou a ficar folgado. E fui ver na balança, né? Eu mal cheguei a perder 1 quilo. Foi assim, se perdi 800, 850 gramas, foi muito em todo esse tempo. Curiosamente, eu estou me sentindo melhor
e estou me sentindo mais leve, com 1 quilo e pouco a mais do meu peso ideal. E agora com medidas muito menores do que eu tinha antes, né? Isso, por exemplo, para as pessoas que fazem uso de tisapartide, que é o Mounjaro, o Ozempic, né, que é a semaglutida, o Wegovy, né? Nós sabemos que esses remédios, o médico de vocês já deve ter orientado isso, além de inibir um pouco o apetite, dar um pouquinho de náusea, da saciedade precoce, diminui o esvaziamento gástrico, então você acaba de comer, parece que o estômago está cheio ainda, você está satisfeito no meio do caminho, então não come até o final do prato, isso facilita muito, né? E eles vão até o fígado, para não deixar haver hipoglicemia, tiram aquele reserva de glicose que está ali, joga para o sangue, e tem que haver uma reposição que venha do tecido gorduroso, num mecanismo chamado gluconeogênese, que você consegue fazer carboidrato de gordura e ele volta para o fígado, fazendo com que você perca muita medida. Então, na realidade, o que aconteceu comigo nos últimos 6 meses, eu tive um efeito Mounjaro, entre aspas, um efeito Ozempic, um efeito Wegovy, sem estar tomando o remédio. Quer dizer, é muito mais difícil, é muito mais sacrificado, exige muito mais disciplina. É lógico que é muito mais fácil você pegar uma caneta e injetar de maneira subcutânea e daqui a 2, 3 meses conseguir um resultado espetacular na balança e nas suas medidas. Só que, eu volto a repetir, né? Não é para todo mundo, nem todo mundo pode usar, porque o preço é um preço bastante elevado. Segundo, alguns não podem por causa de efeito colateral, infelizmente não são muitos, mas tem que parar às vezes o tratamento porque não tolera o efeito colateral. E, como eu sempre digo, né, quando para a medicação, tudo volta a ser como antes, o metabolismo volta a ser como antes. Então, voltando àquela velha aforismo que eu sempre tenho falado, né? O ideal, por enquanto, até a gente ter coisa melhor, até a gente aprender alguma coisa melhor, o melhor dos cenários é você, enquanto você faz uso dessa medicação, que você pesquisa pelo seu médico, escolher a dose, escolher o melhor remédio para você vai ter essa facilidade de falta de apetite, náusea, sensação de plenitude, que vai então, não vai ficar com aquele furor de fome quando a gente fica quando faz dieta. Você aproveitar esses 3, 4, 5 meses durante o tratamento, você vai fazer mudar os seus hábitos. Porque quando você volta, você parar a medicação, você já está naquele hábito, é mais difícil você voltar aos hábitos antigos. Não é impossível, todo mundo sabe que não é impossível, é até mais comum voltar, mas existe isso. Quer dizer, então, lembrar de aumentar a atividade física, pegar orientação de um fisioterapeuta ou de um personal, se você achar melhor, não tem força de vontade para fazer, entrar para uma academia, ver o seu cardiologista antes, para ver se você tem condição de fazer o exercício que você se propõe, qual é o seu limite, né? E a orientação de um endocrinologista, nutrólogo ou de um nutricionista sobre o que você deve comer, a maneira como você deve comer. Não tem muito mistério nisso, porque hoje qualquer revista, qualquer internet, qualquer lugar onde você vai ler, todo mundo sabe o que é engorda, o que emagrece, é só individualizar para cada caso a dieta ideal. Ok, meus amigos? Bom, estamos ficando por aqui. Na semana que vem, já sairemos no mês de julho, e vamos voltar aos nossos encontros com o clínico. Aí vamos falar sobre sintomas e sinais mais comuns que levam os pacientes aos consultórios, ao hospital, para socorro médico. E na última quinta-feira de julho, aliás, junho já é essa, vamos ter a nossa live sobre, mais ou menos no ano que vem, segredos, armadilhas, dicas, para a gente manter o peso que a gente perdeu com tanto sacrifício, né? Um grande abraço para todos, um bom fim de semana, fiquem com Deus.